Olá, mamães e papais de plantão. Sempre que a gente chega no mês de dezembro, eu não consigo deixar de lembrar como era o Natal na minha infância. Por esse motivo, eu decidi gravar esse vídeo voltado diretamente para uma questão muito importante. O que torna o Natal tão especial para as crianças, para as famílias? Qual é o significado das tradições para os nossos filhos? A fantasia do Papai Noel deve ser alimentada? Como criar sensações mágicas que acompanham esse período tão especial? No vídeo de hoje, então, eu vou falar para vocês sobre por que a fantasia é importante para as crianças, sobre a fantasia do Papai Noel, como alimentar o espírito natalino e qual que é a melhor maneira de envolver as crianças nas festividades, além das singularidades da família e a união, que estão sempre tão presentes nessa época do ano. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui embaixo um link com ideias de brincadeiras natalinas. E se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Facebook e o Instagram do Carol Psi Mãe. Independentemente de como você e sua família comemoram o 25 de dezembro, as tradições natalinas são muito divertidas, eu acho, pelo menos. Escrever cartinha para o Papai Noel, escolher embrulhar presente, fazer biscoito, decorar a casa, tudo isso faz parte e contribui para aquilo que a gente conhece como a magia do Natal. Eu faço tudo isso aqui em casa, mas à medida que as crianças vão crescendo, essa magia pode acabar ou diminuir, e é mais do que natural, faz parte do desenvolvimento infantil. E é aqui que muitas dúvidas surgem entre os pais. A fantasia é realmente importante para as crianças? Elas devem acreditar no Papai Noel? A gente tem que incentivar? E qual que é a melhor maneira de manter as tradições que viajam pelo mundo há séculos? E o que a gente pode fazer de novo? Se você não sabe a resposta para todas essas perguntas, continua comigo nesse vídeo que eu vou revelar tudo o que você precisa saber. E se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pepe e o Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Carol Psi Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer com vocês uma análise sobre as fantasias na infância. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso. A fantasia é um dos elementos mais antigos e presentes na história da humanidade. Mas isso não significa que ele não desperte dúvidas em muitos pais e mães. Já ouvi muita gente falando, mas eu vou estar mentindo para o meu filho se eu contar sobre Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. E até quando isso se trata de alguma coisa saudável? Quando é que a ficção pode confundir a cabeça do meu filho? Será que tudo não passa de perda de tempo? Na verdade, tem muitas pesquisas que sugerem que não. Para ser mais específica, essas pesquisas relatam que as fantasias estimulam a criatividade e aumentam o vocabulário e podem até ajudar as crianças a desenvolverem melhores habilidades de autorregulação e até mesmo aprimorar o desempenho de memória quando forem mais velhos. Além disso, toda a fantasia e imaginação que acompanham, todo esse período auxiliam o desenvolvimento de habilidades sociais, também permitem que as crianças aumentem a própria confiança e a interação com outras pessoas também. Também o enriquecimento de questões emocionais, assim como aprimoramento do pensamento crítico para promover até solução e de maneira criativa de problemas. A fantasia também pode ajudar os nossos filhos a criarem e entender várias funções, que são habilidades mentais que permitem que eles se concentrem, façam planos, mantenham seus impulsos emocionais sob controle. Parece incrível, né? Mas tem mais. Tem uma pesquisa feita com mais de 100 crianças que mostram que as que tinham uma vida envolta à fantasia, principalmente na primeira e segunda infância, tendiam a ter um desempenho melhor na escola. Então, trabalhar essas habilidades na infância é muito importante para a compreensão do desenvolvimento geral da criança. E, claro, os pais têm uma participação indispensável nessa tarefa. Mas e em relação ao Natal, que é o que eu quero falar aqui? As fantasias sobre essa comemoração. Será que elas têm que ser alimentadas? Em primeiro lugar, Papai Noel é uma questão bem familiar e cultural. Tem alguns países e regiões onde Papai Noel é uma peça valiosa em tradição e outras histórias que acabam tornando o envolvimento infantil indispensável e totalmente necessário. Como eu disse no comecinho desse vídeo, as fantasias trazem muitos benefícios para as crianças. Então, se os pais desejam encorajar as inúmeras histórias sobre o Papai Noel, a ideia é muito bem-vinda. E tudo bem em épocas como essa, que é super comum a gente ver comercial, desenho e filme que retratam exatamente esse cenário. Mas a atitude dos pais pode transmitir uma sensação bem diferente daquelas que é transmitida por terceiros. Talvez agora
agora você esteja se perguntando, mas Carol, incentivar esse tipo de fantasia não é fazer meu filho viver uma mentira? Não, gente. As crianças menores, elas ainda não são capazes de entender a diferença entre realidade e fantasia. Elas estão ainda num mundo muito subjetivo. Para eles, o Papai Noel é uma história divertida e mágica. Não é diferente de muitos outros aspectos da vida, que são bem diferentes se a gente olhar pela perspectiva de uma criança, e se unir à magia de uma cultura faz parte da infância. De uma maneira ou de outra, as crianças tendem a pensar magicamente. Mas à medida que as crianças vão crescendo, elas naturalmente começam a distinguir o que é realidade e o que é fantasia. Começam a perguntar, mas Papai Noel, como que... Aqui em casa as perguntas clássicas eram, mas como que ele entra com a rena se tem rede de proteção? E aí eu perguntava para eles, o que vocês acham? Aí tinha uma época que uns respondiam para os outros, mas o Papai Noel é mágico. Ele consegue passar pela rede de proteção. E depois eles começaram a pensar, acho que essa história do Papai Noel tá meio esquisita. Então eles começam a discutir sobre as coisas, e é muito interessante. Então quando eles vão chegando nesse ponto, a gente tem que deixar as crianças irem se guiando nesse processo. Mas se o seu filho suspeitar que o Papai Noel, por exemplo, é uma fantasia e procurar por uma resposta, não tem nada de errado você explicar o contexto, de que algumas histórias são divertidas, que fazem parte da cultura, que isso faz parte da tradição. E claro, se o filho deixar de acreditar no Papai Noel, não quer dizer que ele perdeu a inocência ou algo do gênero. Parte do desenvolvimento gradual do pensamento é se tornar mais consciente da realidade. Então, quando as crianças começam a amadurecer, elas vão deixando a emoção e a magia da figura imaginária de lado, como por exemplo, que o ursinho de pelúcia é favorito, vão deixando de acreditar, por exemplo, que tem monstro no armário. E aí as coisas vão mudando de importância. Em vez disso, elas começam a transferir o senso de diversão, entusiasmo e magia para outra coisa. E aí, mais uma vez, tudo isso faz parte do desenvolvimento de qualquer pessoa. Tá, mas o Natal não é só fantasia e Papai Noel. Eu, particularmente, sempre busco passar para os meus filhos o espírito de colaboração que acompanha a essa época, né? Com muito mais força. A época do Natal, ele é um momento perfeito para envolver as crianças e ensiná-las sobre valores altruístas que são celebrados nesse período do ano, é fato. Além de ser uma estação mágica, eu ainda acho. O Natal pode trazer muitos ensinamentos que vão fazer a diferença e vão seguir a criança por toda a vida dela. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a generosidade. A gente começa pensando sobre como os outros se sentem. Essa é uma das melhores maneiras de cultivar empatia. Escolher um momento especial para isso pode tornar as coisas muito melhores. E por que não fazer isso em família? Além de aproximar e unir, vocês também vão estar contribuindo e ajudando com outras pessoas a sentirem a magia do Natal. Eu entendo que fim de ano são sempre muito agitados, aqui em casa é mais ainda, né, porque tem um monte de aniversário, mas seja no trabalho ou na escola ou até mesmo em casa, eu proponho um pequeno desafio. Esse ano, tenta tirar um tempinho longe da agitação e do estresse que essa temporada traz e fique junto do seu filho, tente falar sobre esse espírito de Natal, sobre generosidade e também pensar sobre como as pessoas vivem nas diversas partes do mundo. Você não precisa às vezes se envolver num grande projeto, por exemplo, doação de brinquedos, doação de roupa mesmo, de alimento. Uma coisa que a gente faz há muitos anos aqui na minha casa, não sei se todo mundo sabe, o correio, ele sempre disponibiliza milhares de cartas para você adotar as cartinhas e dar os presentes que as crianças pedem. E aqui em casa já teve material escolar, a gente já pegou até blusa de frio, meia. Então a gente se sente muito bem, né? Então participar desses projetos é muito fácil para muitas pessoas, né? E pode fazer a diferença na vida das crianças e das famílias delas. E aí as crianças vão aprendendo que pequenos gestos, né, podem ter grandes significados. E aí a gente vai levando essa magia adiante. Agora, para pensar um pouquinho e responde para mim, para você mesma, né? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala de Natal? Na minha, é tradição. Aparece tão automaticamente como quando eu acendo a luz. Mas isso não significa que as coisas não possam ganhar um diferencial. Para falar a verdade, Natal é um ótimo período para criar uma nova tradição, né? E que tenha a cara da sua família. Aqui em casa tem algumas coisas que eu faço. Aqui em casa eu criei algumas tradições com os meninos. Então a gente sempre monta a árvore de Natal juntos. E eu coloco música de Natal pra gente ficar ouvindo enquanto a gente monta. Eles esperam, eles todo ano perguntam: mamãe, quando que a gente vai montar a árvore de Natal? A gente sempre também faz biscoitinhos e cookies juntos. Eles também
adoram. Hoje mesmo a gente fez um pouquinho de cookie. Eles sempre querem fazer juntos. Eu tenho aquelas forminhas que a gente corta, né, com temas de Natal, e a gente sempre faz esses biscoitinhos juntos. Tem uma outra coisa que a gente faz, a gente sempre dá alguma lembrancinha para os nossos vizinhos, amigos mais queridos, que são lembrancinhas mesmo, biscoitinhos, a gente faz um cartão de Natal. Acho que é um momento de contar para as pessoas, né, desejar não só um Feliz Natal, como a gente já aproveita para falar sobre o ano que vai começar, né, agradecer sobre o ano que passou. Enfim, a gente sempre faz isso aqui em casa. E é isso, né? É envolver as crianças nessas etapas, nesses novos processos e ir criando novas tradições, né? Por exemplo, a gente também todo ano compra algum enfeite novo, algum Papai Noel que compra. De pouquinho em pouquinho a gente foi acumulando um monte de Papai Noel. Além disso, o desenvolvimento de novas tradições e atividades vão contribuir bastante, né, para o crescimento, criatividade das crianças e pensamento crítico. Se você quer vivenciar plenamente tudo que a magia do Natal pode proporcionar para todo mundo, é importante mergulhar na festividade, se envolver os seus filhos o máximo que você puder. Tente ler livros que falem do Natal, assistir filmes. Aqui a gente já sempre vai, qual é o filme que vai lançar esse ano? E tem alguns que a gente ama. Tem alguns filmes que já são clássicos aqui em casa. Crônicas de Natal a gente assiste todo ano, o Grinch a gente assiste todo ano. Esqueceram de Mim, que é super antigo da minha época, mas eles adoram, a gente assiste todo ano, e a gente sempre procura os filmes novos que estão saindo. Então é isso, tem muito livro, filme, desenho educativo. Nessa época do ano tem demais. Tem uns do Mickey excelentes também, bem antigos, que a gente assiste todo ano. E até quem sabe, né, a gente adora ir ver os enfeites de Natal na rua, nos shoppings. Eu sempre faço questão de envolver os meninos, a família toda, e também planejar alguma coisa especial para a noite de Natal. Esse ano a gente vai fazer uma coisa diferente, eu vou ir contando para vocês. Os meninos falavam que, né, vendo o filme de Natal, que eles sempre queriam passar um Natal na neve, no frio, e esse ano a gente vai conseguir realizar isso. Vamos ver como é que vai ser. É isso, nós somos o maior exemplo para os nossos filhos, né? O que quer dizer que se você quer ver a criança envolvida, empolgada, você precisa estar envolvido e empolgado também. Mas quando a gente vê eles entrando no clima, não tem como, né, não se empolgar. A magia do Natal é contagiante, para mim sempre foi. Então, se você sentir isso, eles também vão sentir, lógico. Mas acima de tudo, o Natal é sobre família e união. Quando você e sua família demonstram união para os seus filhos, eles acabam criando um sentimento de pertencimento. E isso é extremamente importante para as crianças, porque as ajuda a se sentirem aceitas e parte, né, da família. Esse fator se torna ainda mais significativo à medida que elas vão crescendo. Tem uma pesquisa que eu deixei o link aqui embaixo, de Harvard, que ela mostra que 46% das pessoas que foram entrevistadas afirmaram que as memórias mais felizes aconteceram durante o período das festas, mais especialmente durante a época do Natal. E quase um quarto dessas pessoas, 24%, disseram que recorrem a essas mesmas memórias felizes quando se encontram em situações difíceis e desafiadoras. Estações como o Natal tiram a rotina habitual de qualquer família, né? E isso a gente não precisa nem fazer esforço. Significa a criação de novos ambientes e experiências com capacidade de criar impactos de verdade profundos na consciência das crianças. Tem algumas outras pesquisas também, eu até vou deixar um link aqui embaixo da BBC, que elas comprovam que as lembranças positivas perduram por mais tempo do que as ruins. Ufa, né? Então é hora de viver, de compartilhar, de se unir e, acima de tudo, é tempo de amar. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe e um papai super dedicados que se preocupam em trazer mais conhecimento para vocês, para sua família e para a criação dos seus filhos. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros assuntos, não deixa de comentar aqui embaixo, tirar suas dúvidas, mostrar o canal para outros papais e mamães. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, que ainda tem muita coisa legal na programação. E um Natal mágico para todos vocês. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.